Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de setembro de 2025 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra o link para as playlists dos estudos que acontecem de forma online e também o link permanente para participar destes estudos. Se você está assistindo de forma gravada este estudo da Revista Espírita, saiba que você pode participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 14h30, horário Brasil, Brasília. Venha estudar conosco, venha nos ajudar a interpretar essa grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Hoje nós estamos em nosso segundo estudo. E no primeiro estudo, nós fizemos a introdução do novo tema que Kardec propôs para que estudássemos, que é o ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos decaídos. Então, nós vamos dar continuidade nesse estudo que nós iniciamos na semana passada. Este estudo está lá nas páginas 15 a 29 da Revista Espírita de 1862. E para contextualizar, eu vou fazer um pequeno resumo aqui do que a gente viu lá na revista de 1862, lá naquele primeiro, no primeiro estudo que nós realizamos há algumas semanas atrás. Então, diz o seguinte: então, o estudo de 1862 abordou a doutrina dos anjos decaídos, sustentando que o relato bíblico é alegórico. Então, só contextualizando aqui a questão dos anjos decaídos, é a visão bíblica que a gente tem com relação ao inferno, né? A Lúcifer, ao diabo, que ele, como uma terça parte dos anjos criados por Deus, se revoltou, né, por ciúme e se rebelou contra Deus e foram expulsos, né? Então, por isso os anjos decaíram do céu. E aí que se torna, aí se cria, então, a figura de Lúcifer, né, do diabo. Então, pelo estudo de Kardec, né, ele vem trazendo que essa doutrina dos anjos decaídos, sustentando que o relato bíblico ele é alegórico. A ciência já mostra, né, em outras passagens, que a Bíblia, principalmente no seu Antigo Testamento, ela tem bastante criações alegóricas, apenas com a intuição, né, de interpretação, né, para que se fosse fácil de entender. E desses relatos, por exemplo, né, a ciência já mostrar a impossibilidade da criação em 6 dias, né, da Terra, do universo, né, e por isso que nós temos que conceber não somente essa questão da criação de todo o universo em 6 dias como alegórico, como outras passagens também. Dentre elas, aí a questão de Adão e Eva, que não é uma interpretação literal da criação humana, a questão dos anjos decaídos, entre outras passagens aí do Antigo Testamento. Kardec propõe, né, que a origem do homem e a queda dos anjos sejam vistas pela razão. O anjo, quando está escrito na Bíblia, o anjo é um termo ambíguo, né? Na doutrina espírita, não são seres criados perfeitos, mas espíritos em evolução moral e intelectual. A queda resulta do livre-arbítrio. Alguns progridem, outros se atrasam. Então veja que Kardec ele não diz que alguns progridem e outros retroagem, né? Porque sabemos que na evolução espírita não podemos retroagir, né? Aquilo que nós conquistamos de evolução moral e de evolução intelectual, nós podemos ficar pausados, né, ali, se atrasar na caminhada, né, ficar estacionado, mas retroagir, não. Então, após sucessivas encarnações,
todos atingem depuração e perfeição, aproximando-se de Deus. O texto adverte contra a ilusão de espíritos que oferecem explicações definitivas sobre as origens, pois, mesmo entre eles, tal mistério permanece inacessível. A interpretação literal de certas passagens bíblicas, contrariada pela ciência e pela razão, gerou e gera, né, pessoal? Ele gera ainda essa interpretação literal de algumas passagens da Bíblia, gera muitos incrédulos. Então, hoje, principalmente com os jovens, nós vemos que as religiões assim mais rígidas, que trazem alguns dogmas mais ferrenhos, baseando-se principalmente ali na questão do Antigo Testamento, é difícil de manter esse jovem dentro da igreja. Por quê? Porque hoje nós temos acesso a muita informação. E aí esse jovem com acesso a muita informação, ele não consegue juntar a razão com aquele dogma de dentro da igreja. Então essa interpretação literal de algumas passagens, ao invés dela ajudar, ela dificulta, né? Porque ela vai gerando incrédulos, né? Pessoas que não acreditam naquele texto bíblico e às vezes até formando alguns ateus, né? Pelo simples fato de querer impor um texto literal, o que na verdade, né? Como conclui ali na frase, uma leitura racional poderia reaproximá-los da igreja. Então, esse foi um resumo do que a gente viu ali na semana passada. E agora nós vamos dar continuidade aí nesse tratado, né, nessa interpretação que Kardec dá sobre os anjos decaídos. E eu passo para o Pereira fazer a leitura para nós. Boa tarde a todos. Então, baseado até no texto ali que o Lelo resumiu, né, muito bem, acredito que o termo mais correto não seria o anjo decaído, seria espíritos atrasados, né, ou sei lá, menos evoluídos, não conseguiram acompanhar os demais, né? Então, talvez decaído no sentido evolutivo, que não conseguiram acompanhar a evolução dos outros. Bom, então vamos dar continuidade aí à doutrina dos anjos decaídos, né, que é um ensaio, né, de interpretação. Kardec continua. O que, aos nossos olhos, prova sabedoria dos que ditaram o livro dos Espíritos é a reserva que souberam guardar sobre questões dessa natureza. Em nossa opinião, não é prova de sabedoria decidir essas questões de maneira absoluta, como fazem alguns, sem se inquietarem com impossibilidades materiais resultantes dos dados fornecidos pela ciência e pela observação. O que dizemos da aparição dos primeiros homens na Terra se estende à formação dos corpos, porque, uma vez formado o corpo, é mais fácil conceber que o espírito venha tomar conta dele. Considerando os corpos, o que não propomos, o que nos propomos a examinar aqui é o estado dos espíritos que os animaram, a fim de chegar, se possível, a definir de modo mais racional do que se tem feito até agora a doutrina da queda dos anjos e do paraíso perdido. Se não admitirmos a pluralidade das existências corpóreas, forçoso é concordar que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo. Por quê? De duas, uma. Ou a alma que anima o corpo a nascer já viveu, ou não viveu ainda. Entre as duas hipóteses, não há meio termo. Ora, a segunda hipótese, aquela de que a alma não tenha vivido, enseja uma porção de problemas insolúveis, tais como a diversidade de aptidões e de instintos incompatíveis com a justiça de Deus, a sorte das crianças que morrem em tenridade, a dos cretinos
dos idiotas, etc. Enquanto tudo se explica naturalmente, se admitirmos que a alma já viveu e traz ao encarnar em um novo corpo o que havia adquirido anteriormente. Que é bem importante a gente observar que Kardec sempre faz nessa esse confronto, essas questões ali, ele cria alguns termos de dualidade, né? Então, por exemplo, aqui ele colocou a questão, né, sobre a alma, que o corpo existe, a gente já sabe, né? É uma coisa que a gente vê, é palpável. Eu estou vendo aqui o Pereira, apesar de ser virtualmente, eu estou vendo o Pereira aqui, mas eu conheço o Pereira, a gente se encontra, eu sei que existe, então, o Pereira, né? Agora, e o espírito, a alma, né? Então, é uma coisa mais teórica. Então, o Kardec vem trazendo essa teoria sobre ela, tanto é que ele fala, não, do corpo a gente já sabe que existe, então o que nós vamos nos debruçar aqui é para entender o espírito, a alma, né, que anima esse corpo. E aí ele traz uma questão interessante, né, porque o que anima o corpo, a alma, né, ou ela já existia, ou ela não existia e foi criada no momento que a pessoa nasce, né. E aí, para cada uma das escolhas que a pessoa fizer, ela vai ter que ter respostas para os seus desdobramentos. Então, se nós acreditarmos que a alma é criada, assim como todas as religiões que não são reencarnacionistas, como o Espiritismo, elas acreditam que a alma ela é única, feita para aquela determinada pessoa, e só aquilo. Né? Então, para todas essas religiões que acreditam nesse termo sem reencarnação, os desdobramentos dessas questões, eles têm que ter respostas, como, por exemplo, se a alma foi criada apenas para aquela pessoa, então, como nós vamos conceber que Deus é um Deus bondoso, justo, né? Sendo que algumas pessoas nascem com todas as possibilidades financeiras, profissionais e até corporais, né? Na questão de corpo perfeito, beleza, altura e tudo mais, e outras pessoas nascem com problemas de saúde, na pobreza, em condições difíceis para dar continuidade na sua caminhada. É como se eu pegasse duas pessoas, né, para disputar uma corrida de 1.000 metros e colocasse uma lá na metade do caminho e a outra lá no início com o saco nas costas, né? É óbvio que uma dessas pessoas vai ter muito mais facilidade de concluir a sua caminhada. Então veja que a criação da alma ali no momento que o ser nasce, ela enseja vários problemas, né? Aí nós vamos ter que considerar que Deus, né, ele faz uma distinção de suas criaturas. Aqui é até interessante que ele traz aqui, né, que seria incompatível, porque a sorte das crianças que morrem em tenra idade, né? Então a gente lembro, né, que tem um mito, né, que as crianças até os 7 anos, as crianças que morrem até 7 anos vai direto para o céu, né? Então, mas como assim que a criança até 7 anos vai direto para o céu? Né? Porque ela não teve maldade, ela não fez nada de errado e tal. Até olhando ali naquele recorte de 7 anos, aparentemente a criança ela é um ser assim que não fez nada de mal, mas também não deve ter feito muita coisa de bem, né? Porque ela não amadureceu ainda para conseguir fazer uma ajuda ao próximo, estudar, se aprofundar, né? Entre outras tantas coisas que uma pessoa adulta já consegue fazer. E também não precisou passar por todas essas dificuldades que um ser adulto precisa passar, né? Do trabalho, de manter uma casa, enfim, de todas essas questões que nos permeiam. Então veja que a alma criada nesse momento, ele vai trazer várias implicações. Agora, quando nós falamos de uma alma que é criada, né, um espírito criado, né, simples e ignorantes, como nós costumamos falar no espiritismo, ou seja, neutro, nem bom, nem ruim, mas dado a ele a opção, né, de se evoluir para o bem ou para o mal, é o espírito que vai decidir isso com seu livre-arbítrio, aí nós conseguimos explicar várias dessas questões, do porquê alguns nascem com alguns, vamos dizer assim, privilégios,
que nada mais são do que resultado das suas atitudes de uma vida passada, e também conseguimos explicar essas questões dos dons, né? Hoje nós vemos aí, por exemplo, crianças prodígios na pintura, na música clássica, crianças aí prodígios na inteligência, né, que já consegue dominar matemática, física, química desde criança. E isso por quê? Porque aquilo que nós adquirimos, né, seja em questão de educação, em questão de moral, não é apagado. O espírito carrega isso em outras reencarnações. De outra forma, se fosse apenas uma vida daquela alma, diríamos que aquela criança tinha um dom especial. Mas por que Deus escolheria apenas aquela criança e não uma outra criança com aquele dom especial? Então, não tem, é muito mais racional acreditar na reencarnação e na continuidade do espírito, da alma, para explicar que Deus é bondoso. Porque acreditar que Deus seria seletivo, ele vai ensejar um monte de dúvidas na nossa cabeça. Se Deus é seletivo, se o ser mais puro que nós temos, o ser mais poderoso, ele é seletivo, então quer dizer que não importa o que eu faça, eu estou à mercê da seleção de Deus. Então é muito mais fácil acreditar em Deus justo e bom para a nossa continuidade da vida. Interessante que no começo do texto, Kardec começa colocando ali sobre a questão que não ia entrar em ideias, hipóteses que fosse contrária à ciência. Tanto que ele fala a questão do corpo, ele falou, não vamos entrar aqui nessa conjuntura, porque até que ele fala que algumas pessoas criam esse sistema, né, para inventar, foi que a Igreja Católica criou, né, que era a criação do mundo, com coisas assim que totalmente que ia contrário à ciência, né? Então, para evitar isso, nós não sabemos ainda, não tem nada que demonstre. Então, aí que ele coloca essas conjunturas, né, que ele vai partir logo da alma, né? Porque o corpo depois vamos falar da alma, né? E o espiritismo tem que trabalhar nesse sentido, né? Mas mesmo quando ele fala aqui, por isso que é filosofia, né? Coloca as questões sempre, né, que você falou da dualidade, que fica mais fácil você entender, né? É mais fácil, você não consegue provar, mas a lógica e o sentido não tem outro caminho. Ou você acredita nisso ou não acredita naquilo, não tem outro jeito, né? Por mais que você não consiga provar cientificamente, mas você consegue, vamos dizer assim, raciocinar logicamente, né? Fala, poxa, isso faz sentido, ou não faz sentido, né? É interessante, né? É bacana essa maneira, né? De você colocar uma doutrina, colocar um ensinamento assim, né? Vou demonstrando para você, tá aqui. Você acredita nisso ou nisso? Nesse sentido aí é fantástico. Não tem como, né? Coloca em xeque tudo, né? Quando ele começa a falar das crianças, ele começa a falar, como é que pode, né? Eu sempre questiono isso, né? Falo, poxa, então, se você acreditar nisso, então você é um tarado, porque você não morreu quando era criança? Creio pro céu. Pra que eu vou ficar até 70, 80 anos, 90 anos aí, e depois correndo risco para ir do inferno? Se eu só tivesse morrido 7 anos. E por que os pais e as mães choram tanto, né? Se tem certeza disso, mesmo que seja católico. Não faz sentido nenhum isso. Aí é que vem a lógica. Eu achei interessante isso que você comentou aí, né? Correndo o risco de ir para o inferno. E é verdade, né? Porque se nós temos uma única vida para evoluir e chegar ao céu, né? E nos baseando pelo modelo perfeito que foi Jesus, nós conseguimos ser tão perfeito como foi Jesus para chegar ao céu? Da igreja não, né? Pois é. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que se for para nós encararmos dessa forma, entre céu e inferno, então quer dizer que 99,99% das pessoas vão para o inferno, né? Porque a gente não é um ser tão perfeito, né, quanto Jesus foi. E Jesus comenta, né? Ele fala nas escrituras, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Ninguém vai ao Pai senão seguir o que eu falo, né? As coisas que eu falo, o modelo que eu apresento. E nós sabemos que nós não conseguimos, né, diariamente seguir o que Jesus deixou como explícito para nós. Então, como ele disse naquele resumo anterior, a crença, né, de forma dogmática nas escrituras, de forma literal, ele vai afastar. Porque se a pessoa já diz assim, poxa, mas então ir para o céu é muito difícil. Então, já que está tudo lascado, então deixa eu aproveitar a minha vida, né? Diferentemente de quando você diz assim, não, isso aqui é apenas a primeira escada. O que você quer? Você quer acelerar o teu caminho para chegar num mundo mais feliz ou quer ir mais devagar?
você que vai escolher. Só que daí, quando nós estamos aqui, nessa nossa vida, e nós estamos passando as dificuldades do nosso dia a dia, não venha reclamar, porque quem escolheu ir mais devagar foi você. Você poderia ir mais rápido, e poderia não estar passando por essas dificuldades, mas quem escolheu ir mais devagar foi você, né? Então é muito entre acreditar que no final da vida a gente vai para o inferno, ou que no final da vida nós vamos ter outra oportunidade, mesmo que com dificuldades, é preferível ter uma oportunidade mesmo com dificuldade, né? E quanto é que continua? É assim que as sociedades progridem gradativamente. Sem isto, como explicar a diferença existente entre o atual estado social e dos tempos da barbárie? Se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que hoje nascem seriam absolutamente novas, tão primitivas quanto as que viviam há milhares de anos. Acrescente-se que entre elas não haveria nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, que seria completamente independentes umas das outras. Por que então as almas de hoje seriam mais bem favorecidas por Deus que as antepassadas? Por que compreenderiam melhor? Porque têm instintos mais depurados, hábitos mais suaves? Porque têm a intuição de certas coisas sem as teres aprendido? Fantástico, né? Porque daí se você tira tudo isso, poxa, depois vai tudo uma vez, aí depois fica no. E aquelas pessoas, você imagina hoje pegar assim, na época lá de Jesus, aqueles, tudo, né, não tinha nenhum favorecimento, né? Hoje, com todas as tecnologias, todas essas coisas assim, vai tudo no mesmo lugar, né? Fica tudo junto. E aqueles lá? Então, por que eles são mais favorecidos que aqueles outros, né? Onde é que está o progresso? Interessante esse raciocínio. Perguntas, né? E principalmente, como que surge esse progresso, né, Pedro? Porque naquela época de Jesus não existia energia elétrica, não existia internet, não existia automóvel, não existia nada. Então, em que momento que um ser, né, vamos pegar lá Henry Ford, né, que criou lá o primeiro veículo, em que momento que esse Henry Ford pegou e criou um veículo automotor, né, para servir de utilidade para as pessoas? Por que que foi este ser, exatamente este ser, que criou esse equipamento, esse veículo? Por que que não uma outra pessoa? Por que que teve que esperar desde a era de Jesus mais de 1000 e tantos anos para fazer essa criação, né? Então, como que as coisas evoluíram? A pessoa que, né, Newton lá, e Thomas Edison com relação à lâmpada, né? Todos esses cientistas que descobriram essas coisas, se nós acreditamos que a alma ela é reencarnacionista, aí fica fácil, porque a mesma pessoa que hoje, por exemplo, está estudando a cura do câncer, um cientista que está estudando a cura do câncer, quem sabe numa próxima reencarnação ele vem já com toda essa bagagem de estudo dele e com toda a evolução que o mundo teve, né, daqui 100 anos, 150 anos, quando ele reencarnar, e ele pega tudo aquele estudo que ele já sabia, com mais os estudos que vieram depois, e descobre a cura do câncer. Não é que ele descobre, a cura do câncer já está aqui, mas é preciso o nosso esforço para fazer essa descoberta. Agora, se é uma alma criada naquele momento, como que nós vamos explicar que a pessoa chegou e do nada diz assim, eu sei como que é essas questões, sem nenhum estudo, sem nenhum preparo, sem nada? É acreditar que Deus seria seletivo. Então, para tudo fica muito mais difícil explicar se nós acreditarmos que a alma ela é criada naquele momento e vai passar só aqueles momentos de 70, 80, 90 anos aqui na Terra e pronto, acabou, não tem mais o que fazer. Fica difícil, né? E esse texto aqui, para frente, acho que está bem nesse ponto que você colocou. Ó. Desafiamos que saiam dessa dificuldade, a menos que se admita tenha Deus criado almas de diversas qualidades, segundo os tempos e os lugares, proposição inconcebível
com a ideia de uma justiça soberana. Não teria sentido nenhum, né? Então Deus não é justo. Dizei, ao contrário, que as almas que hoje já viveram em épocas recuadas, que foram bárbaras, como o seu século, mais progrediram. Que em cada nova existência trazem as aquisições das existências anteriores. Que, por conseguinte, as almas dos tempos civilizados não foram criadas mais perfeitas, mas se aperfeiçoaram com o tempo. Só assim tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. O Lelo comentou agora há pouco, né? Tiradas da teoria da reencarnação, estas considerações são essenciais para a compreensão de um fato de que falaremos daqui a pouco. Embora os espíritos possam reencarnar-se em diferentes mundos, parece que, em geral, realizam um certo número de migrações corporais no mesmo globo e no mesmo meio, a fim de poderem aproveitar melhor a experiência adquirida. Não sai desse meio senão para entrar num pior, por punição, ou num melhor, como recompensa. Disso resulta que durante um certo período a população do globo é composta mais ou menos pelos mesmos espíritos que ali reaparecem em diversas épocas, até atingirem um grau de depuração suficiente para merecerem habitar mundos mais adiantados. Aqui veja que ele traz um conhecimento bem importante, né, para que nós espíritos, nós estudiosos, assim, temos que entender. Então veja que as nossas reencarnações, né, o estudo de Kardec vem informar que nós, a Terra, né, ela é um planeta com certas condições para a evolução daquele tipo de espírito, né, para aquela necessidade daqueles espíritos. Mas, da mesma forma como Jesus falou que existem muitas moradas na casa do meu Pai, existem muitos planetas que abrigam muitos espíritos nas suas diversidades, nas suas diversos graus de evolução, né? Então, com certeza, existem planetas semelhantes ao da Terra que necessitam de espíritos, que recebem espíritos, né, do nosso estilo, né, da nossa necessidade de evolução, assim como vão existir outros planetas primitivos, como a Terra era no início, né? Então, lá da época onde tinha somente a parte grosseira da Terra, né, ali após os dinossauros, onde começaram a surgir ali as primeiras espécies mais evoluídas, aí o primeiro homem, né? Então, existem planetas primitivos como esse também, porque Deus não cessa de criar a sua criação, né? Até quando a gente pega aí a questão dos físicos explicando o universo, existe uma coisa que eles não conseguem explicar, mas que acontece, que eles falam que é a expansão do universo, né? Ah, mas como assim, se o universo ele é infinito, como que ele está expandindo? Eles têm uma explicação lá que é, pela velocidade da luz que ela está vindo, existem coisas que a gente nunca consegue alcançar para visualizar. Isso quer dizer o quê? Que ele está indo cada vez mais longe, ele está se expandindo. O que é essa expansão? É Deus criando, né? E aí, o que ele traz aqui para nós? Que nós estamos aqui na Terra, isso quer dizer o quê? Que nós vamos reencarnar aqui na Terra por um determinado número de vezes para o nosso aprimoramento. Nós vamos reencarnar no mesmo ciclo familiar, né, por um determinado número de vezes para o nosso aprimoramento. E nós vamos conseguir ascender, né, a mundos melhores se nós nos aprimorarmos. E se o nosso planeta se aprimorar? Porque hoje a Terra, ela já não é mais primitiva como era lá na época dos homens das cavernas, ela já evoluiu, né? A Terra já está um planeta melhor. E se o nosso planeta evoluir e nós não conseguirmos acompanhar ele porque nós não nos melhoramos, nós vamos descer para um mundo pior, como ele diz aqui, né?
Então, ou nós vamos para um pior, por punição, por não termos nos melhorado, ou vamos para um melhor, porque nós nos melhoramos e já temos capacidade de atingir um planeta melhor do que a Terra, isso como recompensa do nosso esforço, né? E aí ele comenta que disso resulta que durante um certo período a população do globo é composta mais ou menos pelos mesmos espíritos. E aí ele vem, isso explica muitas questões, né? Porque, como, por exemplo, quando Jesus fala assim, eu vos darei o Consolador, né? E nós entendemos que é o Espiritismo. Mas se as almas são feitas apenas para aquela criação, então não teria por que Jesus prometer aquilo. Por quê? Porque naquela época não veio o Consolador. E aquelas pessoas que estavam com Jesus naquela época, todo mundo já morreu faz muitas centenas de anos. Então, como que ele prometeu uma coisa que ele não iria entregar? Agora, se existe mesmo a reencarnação, e se, como Kardec está trazendo aqui, a população do globo, ela é normalmente as mesmas pessoas, porque se demora a evoluir e acender outros globos, né, outros planetas melhores, então as mesmas pessoas que estavam em voltas de Jesus naquela época, elas estão reencarnando e quem sabe foram, até nós mesmos estivemos naquela época e não demos ouvidos a Jesus e agora nós estamos tendo a oportunidade de receber o Consolador, que é o Espiritismo. E aí se completa, tem sentido essa questão de Jesus prometer o Consolador, né, eu vos, né, enviarei o Consolador, por quê? Porque aquelas almas que estavam naquela época são as mesmas almas que estão aqui agora. Passadas várias reencarnações, estamos aqui novamente escutando as palavras de Jesus, só que agora melhores interpretadas. Por quê? Porque as questões sociais, né, do planeta evoluiu e hoje nós temos um pouco mais de compreensão para aceitá-las. Você vê como as coisas se encadeiam e Jesus reafirma a reencarnação de diversas formas, tanto lá como Elias, né, quando ele fala de Elias, que era a reencarnação, né, que reencarnou em João Batista, ele afirma isso peremptoriamente e reafirma entre linhas, né, como é esse caso que eu acabei de trazer, da promessa do Consolador. Esse conceito aí, para mim, isso faz muito sentido, porque assim, nós, quando reencarnando aqui na Terra, vamos dizer assim, quantas experiências, quantos amores e desafetos e afetos aí que fizemos durante todos esses períodos aí, né? Então seria praticamente injusto, vamos dizer assim, que você ficar uma vida, depois na outra você vai para outro órbito, totalmente diferente. E aqueles afetos, né, que você colocou, que você teve. Vamos dizer assim, nós estamos aqui agora nessa experiência aqui terrena, estudando o Espiritismo, aí de repente fala, na próxima você não vai ficar aqui pela Terra, você vai no outro totalmente diferente, outras pessoas. Que vantagem teria, né? Para mim, ou para seja quem for, essa mudança, né? Então, o sentido que ele coloca aí é perfeito. Você vai, quando você já evoluiu até um certo patamar, que você, por exemplo, aqui não conseguiria já, né, galgar mais nenhum conhecimento. Aí você vai para outro para você conseguir novos conhecimentos e novas amizades, né? E sinceramente, também você fala, puxa, mas eu tenho pessoas que eu amo tanto, que eu quero ajudar, que está ali para trás, que eu tive uma experiência lá nas vidas, e eu fiquei tão, né, teve tanta, vamos dizer assim, tanta afeição, tanta coisa assim, né, relacionamento, que hoje eu preciso ajudá-la, né, uma mãe, um pai, um filho, um irmão, sei lá. Então aí você decide ainda ficar mais um tempo para ajudar essas pessoas, até por compaixão, né, diz, puxa, né, preciso ajudar essas pessoas. Até que chega o momento que fala, puxa, então agora eu acho que podemos partir, que eu posso visitá-lo durante a noite, no sono, sei lá, em outros momentos vagos. Mas enquanto a gente tiver necessidade de ficar ali resolvendo nossos conflitos, teremos que ficar juntos, né? Não tem como, né? Não faz outro sentido, né? Muitos desses conflitos foi nós mesmos que criamos, né? Então nós temos que estar ali, senão não seria justo, né? Fala, poxa, agora você não vai ficar mais aqui, vai para outro, tudo mais diferente, né? Não faz sentido nenhum, né? Vamos lá. Conforme o ensino dado pelos espíritos superiores, essas emigrações, né, partidas, né, e imigrações dos espíritos encarnados na Terra ocorrem de vez em quando individualmente. Porém, olha interessante isso aqui, hein?
Porém, em certas épocas, se realiza em massa, em consequência das grandes evoluções que os fazem desaparecer em quantidades consideráveis, sendo substituídas por outros espíritos que, de alguma sorte na Terra ou numa parte da Terra, constitui a nova geração. Olha aí. Aí chega um ponto que um determinado grupo de canadas, aquele espírito aqui que tá no ponto que tá atrapalhando, opa, vamos, vai junto essa turma aqui, porque não tem como, né? Tem que começar a dar uma melhorada. Né? E chega outros para dar uma ajudada, né? Vamos dar um upgrade aí, vamos dar uma melhorada né? nessa turma aí para ver se elas conseguem se melhorar, né? Interessante isso. Né? Sim, e veja como as informações se encadeiam, né? Porque da mesma forma que um espírito, por exemplo, vamos imaginar que hoje no conhecimento que nós temos, né? Com todo esse... Por isso que quando a gente observa os cientistas antigos, os inventores antigos, normalmente eles eram rechaçados assim, né? Eles eram excluídos meio que do meio ali comum das pessoas normais, né? Porque o pensamento deles estava tão à frente e as pessoas não compreendiam, né? E temos, né, por exemplo, Einstein, ele foi, né, durante muito tempo de sua vida, teve que trabalhar ali em loja, assim, por quê? Porque ele não tinha, o pensamento era tão à frente que a pessoa considerava ele como louco, né? E aí a gente vê, né, que às vezes esses espíritos que vêm aqui para nós, né, são os espíritos que já atingiram um patamar muito grande de evolução, né? Mas eles têm que às vezes passar por essa dificuldade que talvez no planeta que eles estavam, eles tinham muito ego, né, muito orgulho e tal. E aí quando eles vêm para cá, né, e aquilo que vamos imaginar nós aqui utilizando a internet, a energia elétrica, veículos e tal, de repente somos remanejados para um mundo como era a Terra nos anos de 1500, né? Sem energia elétrica, sem automóvel, sem energia, nada. Então, e é só que nós lembramos disso, nós sabemos que existe e nós lembramos como é. Imagina o sofrimento que é para o espírito saber que ele foi tirado daquilo. Só que esse espírito sabe, como que é a energia elétrica? Se eu girar ali um indutor, um condutor e tal, ele gera pela proximidade, gera ele lembra, ele sabe como que faz isso. E aí ele vai impulsionar aquele planeta à descoberta da internet, né? Por quê? Mas ele, na maioria das vezes, ele não vai conseguir usufruir muito daquilo que ele está descobrindo, porque a nossa vida é finita dentro do ponto de vista material, né? 70, 80, 90 anos, né? Mas ele ajudou na evolução. Então veja que as coisas se encadeiam, né? Quando a gente pensa dessa forma, que alguns espíritos são retirados daqui, porque ou já evoluíram bastante e já merecem estar em outro planeta, e Deus não deixa nós num sofrimento que nós não necessitamos passar, por isso que existem, né, espíritos que são retirados daqui. Um dos exemplos que a gente tem é do espírito de Bezerra de Menezes, que ele, né, segundo os relatos, ele não necessitaria mais estar ligado à Terra, mas por opção, né, dele, que quer ver a Terra evoluir, ele quer continuar ajudando, né, não reencarna mais aqui na Terra, mas ajudando do ponto de vista espiritual na evolução do orbe. O inverso também acontece, quando os espíritos que estão aqui já não estão mais de acordo com a vibração da Terra, eles são convidados a se retirarem e ir para um orbe pior, né? Então, esses espíritos que às vezes nós estamos recebendo aqui são de um orbe melhor, né, já mais evoluído, que ainda precisam, né, passar por essas provações que nós passamos aqui. Por quê? Porque não aprenderam. E naquele planeta que eles não estão mais na mesma vibração. E eles trazem para nós esse conhecimento e se melhoram aqui, né? Aí tem os exemplos dos exilados de Capela, que vieram, ajudaram na evolução do orbe, se melhoraram, uns optaram por seguir caminho para o orbe que estava na evolução deles, e outros optaram por ficar aqui ajudando, né, a continuidade do planeta. Então, nos dado essas oportunidades, né, muito bem explicado com a questão da reencarnação. Você colocou um ponto aí que, em termos de cientistas, né, você colocou Einstein, algum outro, eu sempre coloco assim, você imagina assim, são os visionários, né?
pessoa Tesla. Ela chegou aqui e veio com as ideias que, da onde que tirou isso? Do mundo terreno não tinha, não, né? Da onde que veio essa ideia? Então ele já vem, como é que você falou assim, vai ter um germe daqueles conhecimentos, e ele fica obcecado por aquilo, né? Ele dedica a vida inteira fazendo experiência, teste. Se a gente pensar assim, fala, poxa, aqui no mundo terreno não existia em lugar nenhum isso, né? Da onde que ele tirou essas formas? Tem outros grandes visionários até hoje que aparecem. E a ciência é assim mesmo, são espíritos que vieram. Eu estou falando entre aspas, não vou dizer que foi o caso deles aí, mas tudo indica que sim, né, que eles trouxeram isso de outras órbits que chegaram aqui no mundo terreno com essas ideias, aqui, esses germes, né, para dar esse impulso, né, para dedicar uma vida inteira, né, impulsionar o progresso. Porque até hoje mesmo, quando você vê algumas coisas assim, as pessoas vêm com as ideias visionárias assim, totalmente diferentes. Então, onde é que ele tirou isso? Né? Estudou aqui no mundo espiritual da Terra mesmo? Pode ser, não estou dizendo que não, né? Mas muitas coisas são tão assim, fora da curva, digamos assim, da natural, que só pode a gente ter a conclusão que ele trouxe mesmo de outras experiências em outros lugares, dessas coisas que estavam ali latente, né, nele, né? Ele não conseguia, porque quando chega aqui na Terra fica tolhido, mas tinha dentro daquilo, então ele não, arrumou a maneira, usando os recursos que tinha naquele momento ali, de aplicar isso para nos fazer esses conhecimentos. É interessante, né? Se a gente não pensar assim, não tem outro caminho. E continuando aqui, olha. Bacana a gente pensar assim, né? Esse estudo dessa maneira. Né? Olha aqui, ó. O Cristo pronunciou uma frase notável, que, com muitas outras tomadas ao pé da letra, não foi compreendida, pois ela quase sempre falava por imagens e parábolas, anunciando a grande transformação do mundo físico e do mundo moral, disse ele, entre aspas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Fecha. Isso está lá em Mateus 24, 34, Marcos 13, 30 e Lucas 21, 32. Kardec. Ora, a geração do tempo do Cristo passou há mais de 18 séculos sem que essas coisas tivessem acontecido. Disso devemos concluir que o Cristo ou se enganou, ou o que não é admissível. O que suas palavras tinham sentido oculto e foram mal interpretadas? Veja, aqui de novo, né? Kardec trazendo a Ele atualidade. está falando dos espíritos que estão aqui na Terra, né? Exato, a geração nossa, né? Nossos espíritos que continuam reencarnando, reencarnando, até que se melhorem e, né, partam para mundos melhores. E aí Kardec vem trazer, né? Essa dualidade de novo, né? Então, se Jesus falou isso, que essa geração não vai passar, né? Qual que é a palavra que ele usou ali? Essa geração não vai passar antes, sem que tudo isso aconteça, né? Tudo aquilo que ele estava falando. Ué, mas se já morreu todo mundo, ou então, ou Cristo se enganou, ou que não é admissível, porque se nós vamos encarar Cristo como um ser puro e tal, não tem como a gente admitir que ele se enganou, ou suas palavras tinham um sentido oculto e foram mal interpretadas. Kardec faz nós mesmos responder, né, a nossa dúvida, né? Ele vai fazendo pergunta, 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 e no final das contas a gente diz, poxa, na verdade eu já sabia, eu só não tinha me auto-questionado, né? Olha aqui, ó. A conclusão disso. Se agora nos reportarmos ao que dizem os espíritos, não apenas. Se agora reportarmos ao que dizem os espíritos, não apenas a nós, mas pelos médios de todos os países, chegamos ao cumprimento dos tempos preditos a uma época de renovação social. Isto é, uma época de uma dessas grandes emigrações dos espíritos que habitam a Terra. Deus, que os havia enviado para se melhorarem, os deixou aqui o tempo necessário para progredirem. Aí que ele está falando, né? Ele está falando dessa geração, né? Desses espíritos que estavam ali para progredir. Né? Fez-lhes conhecer suas leis, primeiro por Moisés, depois pelo Cristo. Advertiu-os pelos profetas. Em suas encarnações sucessivas, puderam aproveitar esses ensinos. Agora os tempos são chegados, e aqueles que não aproveitaram a luz, que violaram as leis de Deus e
ignoraram o seu poder, deixaram a terra, onde doravante estariam deslocados do meio do progresso moral que se realiza e ao qual não poderiam trazer senão obstáculos, quer como homens, quer como espíritos. Aqui A que tá. geração a que Cristo se refere. Foi só um segundinho, olha que interessante, né? Isso que ele traz aqui, ó. Então, por que que são deslocados esses espíritos para outros orbes? Porque todos os planetas, porque vamos pensar aqui na justiça divina, né? Voltando ali na bondade e na justiça divina. Seria correto Deus criar um planeta onde só iriam reencarnar bárbaras? Não tem justiça nisso, não. Ó, esse planeta, porque o planeta é um ser vivo, né? Então, ali no nosso início, eu sempre coloco ali um texto do Momento Espírita, né? Para a gente já ir harmonizando. No texto ele trazia a questão assim da gente agradecer por todas as coisas, né? Agradecer ali pela esposa, pelos filhos, por tomar um café quentinho e sentir o sabor do café quentinho, pelas pequenas coisas, né? Então, eu acho formidável, né, que tudo que nós precisamos está na terra, né? Então, nós precisamos nos alimentar, seja de carne ali animal ou de vegetal. O animal está na terra, o vegetal está na terra. E o animal precisa se alimentar. O que ele precisa? O animal carnívoro de outro animal, né? O animal herbívoro ali das plantas, está na terra. Mas e as plantas? A planta precisa das nutrientes do solo. O solo está na terra. Então veja que é uma questão perfeita. E eu me lembro esse tempo atrás que eu estava vendo um vídeo na internet que um engenheiro, né, falando de construção e tudo mais, né, das magníficas obras, né, grandiosas obras, e ele falando o seguinte, que você já parou para pensar que tudo que lá na época de Jesus não existiam prédios, né, de tantos andares, existiam, lógico, os templos, né, que aquele templo de Salomão, que era gigantesco, mas não existiam prédios, pontes e tal. E hoje a gente tem tudo isso, né? Todas essas criações de concreto que são extremamente pesadas, as barragens, né, de rios extremamente pesadas e tudo mais. E aí o engenheiro falou assim: você já parou para pensar que tudo que foi construído desde o começo do planeta até agora não aumentou o peso do planeta em 1 grama? Por quê? Porque tudo que nós precisamos para construir é tirado do próprio planeta. Nós mineramos o ferro, transformamos em ferro. Nós pegamos a areia, fazemos lá, juntamos com uma coisa química, vira o cimento, vira o barro, vira o tijolo, nós erguemos e está lá o prédio, né? Mas não aumentou 1 grama. Por quê? Porque nós simplesmente transformamos uma coisa bruta numa coisa que está acabada. Então não teria lógica Deus criar um planeta para ele ser primitivo para o resto da vida, né? Então o planeta vai evoluir. E aí essas pessoas, agora voltando onde eu queria chegar, essas pessoas, né, por que elas têm que ser deslocadas quando elas não estão vibrando para ajudar o planeta a evoluir também? Porque elas vão ser o quê? Obstáculos, né? Elas vão ser obstáculos na evolução do planeta. E aí, para que o planeta consiga evoluir, essas pessoas não podem mais estar aqui nesse planeta. Porque senão, se elas continuarem, vamos pegar a questão da corrupção política, que é o que a gente está mais em voga. Se esses políticos continuarem a vida inteira aqui, sendo eleitos, corrompendo, desviando o dinheiro da saúde, desviando o dinheiro da educação, desviando o dinheiro da segurança pública e tudo mais, como que nós vamos evoluir a população a ter essas questões? Como que nós vamos evoluir o planeta? Então vai chegar o momento que este tipo de político, que só pensa em corrupção, vai ser afastado do nosso orbe e vai ser tirado. Para quê? Para que venham novas pessoas com novas ideias mais justas, para que ajudem o nosso planeta a evoluir e não atrasar a sua estadia. Vê como se encadeia todas as questões, né? Perfeito, né? Só tomar cuidado assim, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas por que Deus não tira imediatamente, né? Por exemplo, fez isso aqui, já tira. Não, porque a justiça divina é o seguinte, ele vai dar a oportunidade o máximo possível para que essa pessoa compreenda e se equilibre. Mas vai chegar num ponto que fica tão fora, eu vou lá o tempo de novo, curva aí fora da linha de todo o resto que está aqui, que olha, agora não tem mais como, né? Você teve todas as oportunidades
de rever teus conceitos, tuas ideias, tudo aqui, mas agora você está atrapalhando, então agora chega a hora que você tem que partir, né? Mas isso não é feito de imediato, né? Não é assim também, senão a gente pensa assim, o cara fez isso, já vai direto lá. Não é assim, né? Tudo tem que ter, desencadear aí, na justiça tem que, Deus é perfeito nesse sentido, né? Vai de novo, mais uma vez, mais com outro ambiente, mais outro lugar, mais outra família, mais outra cidade, mais outra região, sei lá. Mas agora você não quer mesmo, então agora está na hora de você partir para outros órbitos, que você colocou aí. E aqui, para concluir, o que ele estava falando aí sobre o que da geração, né? Então, ele falou, a geração a que Cristo referia, não podendo ser a dos homens, né? Que vive seu tempo corporalmente falando, deve ser entendida pela geração dos espíritos, que na Terra percorreram diversos períodos da sua encarnação, que irão deixá-la. Perfeito aí, né? Senão ele ia falar lá para uma turma lá e agora, tchau, vai vir outra turma. Então a palavra de Cristo se perdia, né? Até para nós, né? Cristãos, né? Se foi falado só para lá, porque se nós estamos ouvindo aqui, discutindo isso, porque nós participamos disso também, né? Precisamos ouvir isso aí, né? Serão substituídos por uma nova geração de espíritos que, mais avançadas moralmente, farão reinar entre si a lei de amor, de caridade, ensinada pelo Cristo, e cuja felicidade não será perturbada pelo contato dos maus, dos orgulhosos, dos egoístas, dos ambiciosos e dos ímpios. Pareceria mesmo, no dizer dos espíritos, que entre as crianças que nascem atualmente, muitas são a encarnação de espíritos dessa nova geração. Na época, Kardec já falava isso, olha. Quanto aos da antiga geração, que houvera bem merecido, mas que, no entanto, não tiveram ainda atingido um grau de depuração suficiente para alcançar os mundos mais adiantados, poderão continuar a habitar a Terra e aqui passar ainda algumas encarnações. Mas, ao invés de ser isso uma punição, terá uma recompensa, visto que serão mais felizes por progredirem. O tempo que desaparece uma geração de espíritos para dar lugar a outra pode ser considerada como o fim do mundo, isto é, do mundo moral. Em que se tornarão os espíritos expulsos da Terra? Saberemos na próxima semana e no próximo estudo, Pereira. Boa pergunta, né? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Olha aí, gente. Mais aí um tema, mais uma explanação aí que para nossas reflexões, né? A gente sempre fala assim que essa é a filosofia, né? A filosofia faz a gente pensar, né? Que cada um que nos assiste, os vídeos aí no YouTube, nos canais, possa refletir sobre isso, né? Que possa fazer suas análises racionalmente. Nós sabemos que cada um pode interpretar de uma maneira um pouquinho diferente, de acordo com as suas formações religiosas, filosóficas, ou, sei lá, científicas, intelectual. Mas o raciocínio é lógico. Faz sentido, não faz sentido. Mas estudem. Vão lá, estudem as obras, vão lá, comecem a estudar o livro dos Espíritos, comecem a estudar lá o que é o Espiritismo, comecem a estudar essa filosofia, que ela vai ajudá-los. Nos ajuda, né, a compreender melhor todas essas questões. E assim, nós aproveitamos esses instantes finais, como foi o início do nosso estudo hoje, com o tema colocado sobre a gratidão, né? Encerramos assim, agradecendo Deus por mais essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos entre amigos, colegas, aprendendo sobre esta filosofia tão rica, tão grandiosa. Obrigado, Deus, por tudo, por essas oportunidades, até mesmo sabendo, por nos permitir continuarmos aqui no mundo terreno para conseguirmos
nos espiar os nossos erros, nossos afetos e desafetos, para que possamos assim progredir moralmente. Nossa gratidão por tudo. Nossa gratidão maior ao nosso Mestre Jesus, como foi colocado, que além do Evangelho, que é grandioso, que é o cristianismo, também coordenou a filosofia espírita, a doutrina espírita, que vem assim nos tirar o véu da ignorância e abrir o mundo espiritual. Porque só assim podemos entender quem somos, de onde viemos, de onde vem. Gratidão, mestre. A nossa gratidão também a todos aqueles amigos espirituais que nos acompanham, nos intuindo, nos guiando, nos ajudando, para que possamos assim aproveitar o máximo possível nossas experiências aqui no mundo terreno. Assim também saudamos e agradecemos todos aqueles amigos espirituais que nos acompanham nesses dias de estudo, buscando os conhecimentos dessa filosofia, dessa doutrina. Nós temos comprovações disso. E quando se reunimos para o estudo, grande quantidade de amigos espirituais também se reúnem conosco, não só para nos ajudar, mas também para aproveitar os estudos, os conhecimentos que estamos estudando. Amigos, desejamos a todos muita luz, muito amor, muita força, muita coragem, para que possamos assim unidos superar as nossas dificuldades e alcançar nossos objetivos evolutivos, moralmente falando. Assim, desejo a todos um feliz tarde de sábado, também que todos possam encontrar o seu caminho. Que assim seja.